Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Tudo jóia? Bom, desculpem meu mais novo sumiço, né? O mais recente sumiço é que eu estava de mudança e vocês sabem como é que funciona a mudança, né? Tava arrumando todas as minhas coisas aqui, me organizando, etc. E agora posso aí voltar com o canal com os vídeos de sempre, não é? Mesmo com os meus sumiços. E no vídeo de hoje eu quero comentar a respeito de uma coisa que já passou, vocês podem até me chamar aí de Daniel Barrichello, mas que foi a visita do ex-presidiário Lula ao Papa Francisco. Eu sei que isso gerou muita discussão, né? Isso até o que está acontecendo aí na internet a respeito do Papa Francisco é uma coisa muito complicada, mas não é bem isso que eu quero discutir nesse vídeo, por isso que eu quero que você preste bem atenção, tanto nesse vídeo como também esse será digamos assim, uma introdução para uma análise que farei a respeito da exortação apostólica Querida Amazônia do Papa Francisco, né, que foi uma exortação apostólica do Sínodo da Amazônia. Então é uma exortação que requer uma análise minuciosa também, tá? Não dá também para sair comemorando, como também não dá para sair metendo pau em tudo. Há de se analisar a coisa com calma, com a devida racionalidade, com a devida proporção, não é verdade? Entretanto, o que eu quero comentar a respeito com vocês nesse vídeo aqui não é então a visita em si, que já aconteceu, todos viram, emitiram opiniões e alguns muito aí emocionados, falando absurdidades ou falando a respeito do Papa, que isso não tem nada a ver. O pessoal mais tradicionalista aí tentando segurar a barra do Papa Francisco, muitas vezes de uma maneira irrefletida também, outros tacando pau, o Papa é comunista, o Papa não é Papa e etc. Uma coisa que eu não entrei muito nesses cacuetes, nesses joguinhos retóricos, para poder analisar a substância da coisa e ver para onde iria essa discussão. Foi até bom não ter emitido uma opinião antes, porque somente depois você consegue ter uma clareza de tudo que foi discutido e da real substância, daquilo que é mais importante nós apontarmos aqui e que muitas vezes as outras pessoas não apontam porque elas aparecem na internet emitindo opiniões muito mais emocionais do que fazendo análises do problema factual, do problema concreto e do problema do que está sendo discutido hoje em dia na internet, tá? E no Twitter eu acabei fazendo alguns comentários a respeito. Um comentário famoso meu que eu faço aqui no canal, quem acompanha sabe, de que não dá para entender a figura em si do Papa Francisco sem, claro, saber a sua biografia e também entender os quiprocós do Concílio Vaticano II. Se você não estudou o Concílio Vaticano II, se você não estudou nada disso, você não vai entender com clareza a figura do Papa Francisco. Daí não adianta começar a chamar o Papa de comunista. E uma coisa também que eu vi muito, que é o que me motiva a fazer esse vídeo, em dizer que a Igreja Católica hoje ela é comunista. Que foi um comentário que eu vi do senhor Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o nosso querido príncipe aí, né? E todo mundo sabe já que o príncipe, ou se vocês não sabem ainda, ele é um maçom, né? Um maçom liberal, que quando fala a respeito da Igreja Católica é bem parecido com o que os maçons falam mesmo, né? Falando absurdidades, falando coisas erradas, coisas imprecisas. E foi esse comentário que ele fez no Twitter de que a igreja hoje ela é comunista. E a quantidade de pessoas que corroboram com essa opinião do Luiz Felipe de Orleans e Bragança não está no gibi. Tanto que eu fiz alguns comentários no meu Twitter mostrando o grande problema desse pensamento. E que hoje eu vejo que é o seguinte, bom, essa discussão a respeito do Papa Francisco, a respeito da visita do Lula, ou do Sínodo, ou de algumas outras coisas que andam acontecendo claramente, né, no clero católico, isso reflete neste problema e nesta opinião meio que geral das pessoas comuns ou de algumas pessoas proeminentes, opinantes, digamos assim, na internet, figuras públicas e etc. Bom, você pode até indagar, falar, Daniel, existe um problema no clero? Existe um problema sim no clero, como sempre houve um problema. Sempre houve um problema, afinal, o clero ele é feito de pessoas, sacerdotes, é claro, mas que também carregam na sua alma o pecado original. Tá? Isso não podemos esquecer. Naturalmente, que eles são ordenados sacerdotes, bispos, cardeais, arcebispos, padres, etc, etc,
mas também essas pessoas carregam em si a mancha do pecado original. Tá? Se existe esse problema na igreja, isso sempre houve. Muito mais acentuado, e hoje em dia as pessoas têm mais acesso às informações, sim. E depois do Concílio Vaticano II, também. Mas isso já é um outro problema, que se você não compreender, não dá para discutir a questão do Papa Francisco. Não é apenas chamá-lo de comunista. E também não é apenas chamar a Igreja Católica de comunista, que isso é uma das maiores sandices e cretinices que eu já acompanhei na internet. Tá? E por quê? É um absurdo você falar que a igreja hoje em dia ela é comunista, tá? Pela seguinte coisa, né? Vamos entender aqui. Primeira coisa, o que é a Igreja Católica? Tá? O que é a igreja? A igreja é a Igreja de Cristo, tá certo? Que foi, se você for lá nas Sagradas Escrituras, lá em Mateus capítulo 16, versículos 17, 18, 19, por aí vai, você verá que Cristo, né? Ali ele institui a sua igreja, né? Pois eis que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. E se você também for nas Sagradas Escrituras, você verá o seguinte, não é isso? Que a igreja é o quê? É o corpo místico de Cristo. O corpo místico de Cristo. Portanto, nesse sentido, se você pegar então a definição da igreja, que é o corpo místico de Cristo, mais aquilo que ele fala lá no Evangelho de São Mateus, você terá então uma somatória de que Cristo então prometeu, pela promessa formal de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, de que ele assistirá a sua igreja, né, temporal, visível, que é uma parte ínfima da igreja, que é a igreja visível. Ele assistirá a sua igreja pelos séculos dos séculos, até o final dos tempos, onde o próprio Cristo disse, olha, quem sabe o final dos tempos é meu Pai. É a primeira pessoa da Santíssima Trindade, tá entendendo? É meu Pai, sabe? Nem eu sei. Ele falou isso. Então não dá para considerar a opinião de milenaristas que vira e mexe aí, o mundo vai acabar tal dia, o mundo vai acabar tal dia, a igreja vai acabar tal dia, a igreja é a prostituta do Apocalipse, o Papa é a besta, não sei o que, é tudo besteira. Isso é tudo besteira. Se nós pegarmos as palavras do próprio Cristo e o que ele falou a respeito da sua igreja, então a igreja, sendo o corpo místico de Cristo, ela não carrega esta mutabilidade temporal. Mas aí há um problema a ser analisado, que é o seguinte, ora, vocês podem até indagar, podem até falar, olha, mas então a igreja é o corpo místico de Cristo e ela tem essa imutabilidade, essa formalidade do próprio Senhor Salvador Jesus Cristo, e as heresias históricas, os problemas humanos, que as heresias aí que começam desde aí do primeiro século, desde a criação da igreja, no outro dia já tinha heresia, já tinha diversas interpretações. Por isso que Cristo, deixou bem clara a hierarquia, a sucessão apostólica, não é isso? A tradição também da igreja, até a formação dos primeiros cânones e etc. Por isso que Cristo deixou isso, já sabendo, claro, das deturpações, das mentiras, das más interpretações, dos erros históricos, humanos e temporais, esses sim mutáveis. Nós somos criaturas mutáveis mesmo. Por isso nós somos criaturas, nós somos contingentes, assim como as nossas opiniões, assim como os regimes históricos. Mas um dia aconteceu de termos o nacionalsocialismo, o nazismo, o fascismo. Hoje em dia nós temos remodelações dessas ideologias históricas, dessas ideologias revolucionárias. Nós temos remodelações. Um dia o Estado nazista foi, Agora nós não temos mais nenhum Estado nazista. Ele simplesmente acabou, ele simplesmente foi derrotado, foi derrubado. Mas algumas outras coisas que se aproveitaram dessas construções ideológicas abstratas remodelaram o pensamento nacional-socialista, como por exemplo, hoje nós temos a eugenia, o aborto, e isso tudo muito parecido com o pensamento nazista, isso é verdade. Mas são remodelações que nós temos historicamente. Acontece isso dentro da igreja também com as pessoas, com o clero? Claro que acontece. Assim como você pode dizer que a igreja mudou, que a igreja é de um jeito, a igreja é de outro. Você pode até dizer isso como uma mera figura de linguagem, como uma representação. Você pode dizer, olha, a igreja do meu bairro mudou, eles mudaram isso, tiraram essa parede daqui e colocaram ali, mudou a paróquia, mudou o padre, mudou o bispo.
Ah, mudou o arcebispo, ah, mudou isso, mudou aquilo. Isso você pode até dizer. Mas o que essas pessoas estão falando é o seguinte, que a Igreja Católica se corrompeu. Isso que as pessoas estão dizendo. Não são mudanças inerentes à própria ação humana ou inerentes à própria burocracia que existe na igreja como instituição. Mas o que as pessoas estão falando é o seguinte, a igreja se corrompeu. É isso que elas estão falando. Por conta do problema do Papa modernista, do Papa liberal, como entendo como quiserem, nesse sentido. Mas que a igreja, como corpo místico de Cristo, ela se corrompeu. E eu recebi um comentário assim, de que a igreja não é mais o corpo místico de Cristo. Não é mais. Ela se corrompeu. Ela se transformou numa outra coisa. E aí começa o problema monumental deste pensamento, que eu quero tratar com você aqui, principalmente você católico. Não é isso? Ora, pelas próprias promessas de Cristo, ele acompanharia a sua igreja pelos séculos dos séculos e as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre ela. Muitas heresias tentaram destruir a igreja. Muitos hereges, muitos regimes totalitários históricos tentaram destruir a igreja. E ela continua sendo o que é. Os sacramentos, que são 7 sacramentos deixados por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, continuam sendo os mesmos sacramentos. Os sacramentos não mudam mais. Eles são eternos, porque eles advêm da própria eternidade. Eles advêm do próprio Logos, né? Que se fez carne, o verbo que se fez carne. Então os sacramentos já eram antes de Cristo dizê-los, porque já existia no Logos divino. Então os sacramentos eles são perenes, eles não vão mudar. Ah, mas Daniel, existe o sacerdote da teologia da libertação, existe o sacerdote liberal, existe o sacerdote modernista, existe o sacerdote que não coaduna com a sã doutrina, com a sã filosofia, com a sã teologia. Tem sacerdotes que pensam a respeito diferente, mas o seguinte, se o sacerdote ele é ordenado, a ordenação dele é válida e ele pratica o rito exatamente como sempre foi praticado, como por exemplo o sacramento do batismo, o sacramento da crisma, a primeira comunhão, a eucaristia. Se ele pratica o mesmo rito praticado desde o começo e deixado por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o sacramento ele é válido. Ele não muda a substância do sacramento. Porque se nós começarmos a pensar que a igreja se corrompeu, ela não é mais o corpo místico de Cristo. Portanto, os sacramentos também se corromperam, eles viraram uma outra coisa. Tá entendendo o problema? Então é dizer que, por exemplo, na Eucaristia, que para nós católicos é a presença real e substancial de Cristo no pão e no vinho, é você dizer que isso já não é mais assim. E que Cristo já não está mais presente na Eucaristia. Ele não está mais presente nas substâncias, no pão e no vinho. É você dizer que o sacramento ele mudou, ele é mutável. Se o sacramento ele é mutável, ele fica então por conta do quê? De um mero sentimentalismo do sujeito. Fica por conta da opinião do sujeito. O sacramento torna-se aquilo que o sujeito pensa que ele é, não o que ele é de fato. Então você já reduziu a questão do sacramento ao mero subjetivismo, ou ao mero utilitarismo. Eu vou cumprir os sacramentos que eu bem entender, na hora que eu bem quiser, então não existe nenhuma estrutura hierárquica, não existe uma ordem pré-estabelecida, porque a igreja se corrompeu. Ela virou uma mera estrutura mutável, visível e temporal. Ela não é mais a igreja de Cristo, ela não é mais o corpo místico de Cristo por conta de um papa, ou por conta do clero, ou por conta da apostasia, como dizia Monsieur Marcel Lefebvre, com muita razão. A modernidade na igreja é apostasia institucionalizada. Isso Marcel Lefebvre ele estava montado na razão na sua crítica que ele fez ao Concílio Vaticano II. Né? Mas, entretanto, contudo, porém, não dá para dizer que por conta do problema do clero ou do problema do papado que a igreja se corrompeu. Porque é a mesma coisa de você dizer que Cristo mentiu. Que Cristo no Evangelho de São Mateus mentiu para você, mentiu para os católicos, mentiu para a sua igreja. Ele não está mais acompanhando a sua igreja pelos séculos dos séculos. Ele não é mais a cabeça da igreja. É você dizer isso. É você dizer que o que vale então é apenas a ação temporal, a opinião temporal
e a intervenção temporal dos sujeitos ou das facções ideológicas ou das facções temporais. É você substituir a coisa. E o pior, se você não acredita mais nas promessas de Cristo, se você não tem mais a mínima evidência disso, o que é uma coisa absurda dizer que não há evidência da presença divina na igreja, depois de tantos problemas, de tanta apostasia, de tantos ataques, tantas infiltrações, tantas hecatombes, tantos problemas, e a igreja continua sendo o que é, os sacramentos continuam sendo o que são. Você dizer que não há uma intervenção divina aí, bom, você precisa rever a sua fé católica, tá certo? Você precisa rever muito a sua fé católica. Entretanto, quando você postula então que a igreja mudou, a igreja se corrompeu, ela não é mais o corpo místico de Cristo, é você dizer que Cristo mentiu. Ora, se Cristo mente, o ser com S maiúsculo mente. O ser mente. Ele nos engana, ele engana a nossa inteligência. O nosso intelecto ele não é mais ordenado, porque o próprio Logos, o Criador, mente. Se o Logos, o Criador, mente, ele não é o bem em si mesmo. Ele não é o bem substancial. Ele é alguma outra coisa. Qualquer analogia que você fizer, qualquer comparação que você fizer ao demiurgo gnóstico não é mera coincidência. Porque se o ser mente, ele está nos enganando pelos séculos dos séculos. Se a própria igreja que ele falou que iria acompanhar pelos tempos dos tempos se corrompeu, ele mentiu e ele nos aprisiona nesses cacuetes mentais. Então ele não é o bem em si mesmo. Ele é um Deus preso, né, também no cosmos e que nos aprisiona para que nós não conheçamos a verdade. Essas são proposições meramente, puramente gnósticas. São proposições heréticas. Apenas por você dizer que o corpo místico de Cristo se corrompeu, você cai em diversos outros erros, muitas vezes não pensados, não calculados, não analisados. E o pior é que esse tipo de coisa está impregnado na modernidade. Está impregnado no pensamento, no senso comum. De que a igreja não é mais a igreja, de que Cristo não é mais Cristo, de que Cristo se corrompeu, que a igreja se corrompeu ou que a igreja é comunista. Você dizer que a igreja é comunista hoje, você pode até falar, mas quando o príncipe disse isso, quando as pessoas falam isso, é porque hoje a igreja é comunista. Bom, se hoje a igreja é comunista, antigamente ela foi liberal, antigamente ela foi racionalista. Quando aconteceu aí da igreja dar uma abertura à modernidade e tentar adequar a escolástica com o racionalismo moderno, com o racionalismo clássico. Então ontem ela foi liberal, antes de ontem ela foi racionalista, antes disso ainda ela foi idealista, depois ela foi protestante, aí depois ela foi nestoriana, depois ela foi ariana e etc. Mas nunca foi a igreja em si mesma. Nunca foi a igreja perene, nunca teve a sã doutrina perene, a sã filosofia perene. É isso que você tem que pensar. Então, o problema, tanto de analisar essas questões do Papa, como também da politização, que com certeza há, tanto na teologia da libertação, como nas proposições heréticas da modernidade, que são muitas, é isso? Você tem que pensar o seguinte, bom, o que eu vou buscar na Santa Igreja? Diante de tantos problemas, eu não sei como é que estão as comunidades. A comunidade que eu chego, existem muitos modernistas, existem muitos carismáticos, existe o pessoal da esquerda, existe também o pessoal tradicionalista que infelizmente muito nos decepciona em muitas coisas. Então o que eu faço? O que me resta? A igreja se corrompeu, Cristo mentiu. Porque onde eu vou, as paróquias onde eu vou, né, são doidos, birutas, são hereges, são isso, são aquilo. Então, quer dizer, então, Cristo só pode estar ausente mesmo. Ele virou as costas para a sua igreja. E se você pensar, é completamente errado. Dando em consideração os sacramentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, a promessa que Ele nos fez e as maravilhas que a igreja, mesmo visível, que é 0,001% do corpo místico de Cristo, da igreja, né, da igreja celeste. A igreja visível é uma parte ínfima da igreja, mas é real, ela é visível, ela é presente, ela é o sustentáculo da verdade, mantida pelo Sagrado Magistério, pela tradição e pelas Sagradas Escrituras, que é a tríade que mantém a igreja vigiada pelo Espírito Santo. Não é isso? E a cabeça da igreja é nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.
a presença da Santíssima Trindade. Isso tudo são dogmas católicos. Que o católico hoje em dia, sendo católico de IBGE ou católico já misturado com diversas outras coisas, né? Que hoje em dia a coisa mais fácil de achar, principalmente no Brasil, é o católico espírita, é o católico maçom, é o católico liberal, é o católico esquerdista, tudo menos católico. O sujeito é tudo, né? Mistura tudo quanto é coisa com o catolicismo. O cara não é católico. O cara não acredita nem sequer mais nos dogmas e nos sacramentos. As coisas mais essenciais e perenes e imutáveis. Imutáveis. Quem prometeu o perdão pelos seus pecados, quem prometeu a presença real na Eucaristia, quem prometeu o estado de graça para a sua alma, foi nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O padre, o sacerdote, herege, o arcebispo herege, o bispo herege, o cardeal herege, até mesmo o papa. Não estou dizendo que isso é atual, mas estou dizendo todos os tempos. Imagine quantos não tiverem, quantos não têm. Existem muitos. Eles não mudam as substâncias dos sacramentos deixados por Cristo. Eles não mudam a substância. É um problema. O clero apóstata é um problema. O clero modernista é um problema. É, claro que é. Mas nem por causa disso você precisa cair em outras heresias e cair em outros pensamentos errados, achando que apenas você dizer que o Papa Francisco não é Papa, ou que a cadeira de Pedro, né, o trono de Pedro está vazio, está vacante, né, sede vacantistas, ainda você dizer isso é a mesma coisa que você dizer nada e cair em erro. É você não confiar nas promessas formais de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É você confiar mais no seu juízo temerário do que na própria Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é a mesma igreja desde o século I. É você não acreditar na tradição que perdura por mais de 2000 anos de história. 2000 anos de história. É você levar o seu juízo temerário, a sua raivinha, as suas opiniões, os seus piores pensamentos dentro de uma presença real e eterna, que é o corpo místico de Cristo. Então você, católico leigo, assim como eu, o seu papel, né, e a sua maior arma é o Santo Terço, é o Santo Rosário, é rezar pelo Papa, para que Deus ilumine a sua inteligência, né, para que ele possa sim ter ações aí católicas de fato, por mais que sim, o Papa Francisco ele tem muitos erros, muitos erros mesmo, isso é verdade. Muitas das coisas que o Santo Padre faz, eu não coaduno, eu não concordo, mas nem por isso eu vou deixar realmente de acreditar nas promessas de Cristo. Todo católico que se preze nessas situações vai se agarrar naquilo que é perene, naquilo que não vai mudar nunca. Então essas pessoas que estão falando esse tipo de besteira, ainda mais se são católicas, vocês estão ajudando a afastar almas da igreja. Vocês estão ajudando a afastar almas dos sacramentos deixados por Cristo. Vocês estão fazendo um desserviço para a igreja. Vocês estão fazendo um desserviço para as almas. Vocês estão fazendo um desserviço a si mesmas. Vocês estão se colocando no lugar de Criador. Vocês estão se colocando no lugar da Santíssima Trindade. É isso que vocês estão fazendo. Então, há de se falar para as pessoas, para os leigos que estão perdidos e muito perdidos, por conta do problema doutrinário, do problema moral, do problema da inteligência, do problema cultural, problema místico da igreja. É um problema místico. Hoje, o misticismo cristão foi substituído por um misticismo ralé, de nova era, de subjetivismo religioso, de relativismo religioso. Cada um acha que a religião pode ser adequada ao seu pensamento, assim como sede vacantistas, assim como você que fala para as pessoas que a igreja se corrompeu. É a religião cristã, é o cristianismo adequado ao pensamento do sujeito apenas. As piores emoções humanas, as piores paixões, as piores vontades desordenadas. Então essas pessoas que estão perdidas devem ser sim
orientadas que nesses momentos complicados a melhor coisa que nós temos é ser católicos de fato, que é o quê? Aprender o que está escrito no catecismo, que é uma coisa que não vai mudar. Não vai mudar. Né? É você aprender o catecismo, aprender a doutrina e saber o que são os sacramentos. Que é uma coisa que eu pretendo fazer aqui, vídeos falando a respeito dos sacramentos. O que é o sacramento do batismo, o que é o sacramento da crisma, o que é o sacramento do matrimônio, o que é a Eucaristia, sacramento da penitência. Hoje nós precisamos levar essas informações às pessoas e dizer para elas o porquê desses sacramentos não mudarem, mesmo com tantos problemas dentro da igreja. Porque a figura de Cristo foi retirada de lado. É como se tirassem Cristo da cruz. Para o católico ficar desordenado, para o católico ficar perdido. E as pessoas corroborando com esse tipo de sandice. Não dá para acreditar e tolerar isso aí. Então saibam vocês, o problema hoje não são poucas as pessoas. São muitas que acreditam que a igreja se corrompeu. Que a igreja hoje ela é uma coisa que não é mais a igreja de Cristo. Isso é herético, isso é gnóstico. E isso afasta as almas da igreja. Isso afasta as pessoas da salvação, dos sacramentos, do perdão. É isso que está acontecendo de fato, substancialmente. Então, se vocês querem ajudar essas pessoas, né, como dizia São Tomás de Aquino, a melhor coisa que você pode fazer para as outras pessoas é levá-las à verdade. Então há de se explicar sim o que é a verdade, o que é nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a sua igreja de fato e o que ele deixou para nós de fato. Né? Como dizia Scott Hahn, né, o banquete do Cordeiro. É isso que nós devemos levar às pessoas. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse primeiro vídeo longo, sim. Praticamente um videocast que serve como introdução à análise que farei da exortação apostólica do Papa Francisco, Querida Amazônia, onde eu quero discutir com mais ênfase essa coisa da imutabilidade da igreja, do corpo místico de Cristo, com a mutabilidade, sim, humana, contingente dos sacerdotes, mas que, quando ordenados conforme o rito romano, esses não têm o poder de mudar a substância sacramental jamais, que é o que nós devemos nos apegar nos tempos modernos e diante dos erros modernos. Elevar as pessoas aos sacramentos, à verdade, ao perdão divino, ao estado de graça, para que elas possam receber de maneira digna o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia, que é o principal sacramento. Tudo bem? Então fica esse videocast para hoje, para esse retorno aqui do canal. Peço a vocês que inscrevam-se aqui, que sigam-me nas minhas redes sociais, Twitter, Facebook. Até os próximos vídeos. Fiquem com Deus.